Meu pai me mandou apagar o número dele do telefone. Isso foi 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças. E meu crime foi me recusar a trocar de casa com minha irmã por um ano. Ela tem 3 filhos, disse minha mãe, com aquele tom de voz familiar. Como se essa fosse a única explicação necessária. É justo. Quando eu disse não, a resposta do meu pai foi imediata: tudo bem. Não venha para o Dia de Ação de Graças. Aliás, apague o nosso número. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que 5 anos antes, quando estavam prestes a perder a casa que ele afirmava ter construído com as próprias mãos, fui eu quem a comprou em um leilão de execução hipotecária. Tenho deixado que morem lá por $1 por ano, e ainda tenho a escritura. Meu nome é Bianca Hartwell, tenho 34 anos e está a história de como parei de proteger pessoas que se recusavam a me ver. Se você está assistindo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Para entender o que aconteceu no Dia de Ação de Graças, você precisa entender qual era a minha posição na hierarquia da minha família, ou melhor, qual era a minha posição negativa. Sou analista de investimentos imobiliários na Meridian Capital Partners em Hartford. Meu salário é de $127 mil por ano. Sou proprietário do apartamento onde moro, um elegante apartamento de um quarto em West Hartford, que minha família acredita que eu alugo porque nunca os corrigi. Eles também não sabem dos outros 3 imóveis que possuo por meio da minha LLC, nem da carteira de investimentos que venho construindo desde os 26 anos. Mas para os meus pais, continuo sendo a filha solteira com um emprego de escritório. As comparações com Jennifer começaram antes mesmo de eu aprender a andar. Ela é 4 anos mais velha, casada com Derek, um representante de vendas regional, e mãe de 3 filhos, Madison, de 8 anos, e Tyler, de 6, e a pequena Emma, de 3. Na matemática da minha família, isso a torna infinitamente mais valiosa do que eu. Lembro-me do meu aniversário de 30 anos. Eu tinha acabado de fechar um negócio de $2,3 milhões no trabalho, o maior até então. Esperei o dia todo por uma ligação dos meus pais. Nada. Uma semana depois, minha mãe finalmente se lembrou. Ah, a gente ia ligar, querida, mas estávamos ocupadas levando a Madison ao ortodontista. Você entende? Entendi perfeitamente. Em todas as reuniões de família, eu era quem ficava até tarde para lavar a louça. Em todos os feriados, eu contribuía com $500 para o fundo familiar, enquanto Jennifer dava desculpas sobre fraldas e material escolar. Ninguém nunca dizia obrigado. Ninguém sequer notava. A pior parte? Eu deixei acontecer. Ano após ano, eu aparecia, sorria, ajudava e engolia cada comparação como se fosse um remédio que eu merecia. Então veio o telefonema que mudou tudo. 14 de novembro de 2024, uma quinta-feira à noite. Eu estava revisando uma avaliação de imóvel quando meu celular acendeu com o nome da minha mãe e um emoji de coração que eu havia adicionado anos atrás, na época em que eu ainda acreditava que o símbolo significava alguma coisa. Bianca, querida, precisamos conversar sobre o Dia de Ação de Graças. Larguei a caneta. Claro, mãe. O que houve? Bem, é sobre a Jennifer. Você sabe como a casa deles está apertada com 3 crianças agora. O Derek tem feito horas extras e eles realmente precisam de mais espaço. Ela fez uma pausa, e eu ouvi aquela inspiração profunda que sempre precedia um pedido descabido. Achamos que você deveria trocar de casa com ela, só por um ano. Ela se mudaria para o seu apartamento. É tão conveniente para tudo. E você ficaria na casa deles em Bradford. É tecnicamente maior, e você já está sozinha mesmo, então não precisa de... Mãe. Mantive a voz calma. Meu apartamento fica a 15 minutos do meu escritório. A casa da Jennifer fica a mais de 1 hora de distância. Então você teria um trajeto mais longo. As pessoas fazem isso o tempo todo. Ouvi a voz do meu pai ao fundo, e depois o clique do viva-voz. Bianca. Sua voz era monótona. Pare de dificultar as coisas. Sua irmã tem 3 filhos. Você não tem ninguém. É justo que você a ajude. Algo apertou meu peito, aquele nó antigo e familiar. Mas, desta vez, não comecei imediatamente a calcular como agradar a todos. Não, eu disse. Não posso fazer isso. Minha casa é minha casa.
O silêncio durou exatamente 4 segundos. Eu contei. Com licença. A voz do meu pai baixou para aquele tom que eu passei a infância evitando. Você acabou de dizer não para sua própria família? Não posso trocar de casa. Isso não é razoável. Inacreditável. Ele me interrompeu. Nós te criamos e é isso que recebemos em troca. Egoísmo. Apertei o telefone com mais força, mas antes que eu pudesse responder, a ligação tomou um rumo que eu jamais esperava. O silêncio na linha prolongou-se como uma respiração suspensa. Então meu pai falou, e suas palavras atingiram como pedras. Tudo bem. Não venha para o dia de ação de graças. Sua voz era fria, calculada, o tom que usava quando já havia tomado uma decisão e considerava o assunto encerrado. Aliás, Bianca, apague nosso número. Não criei uma filha para ser tão egoísta. Ouvi o protesto fraco da minha mãe ao fundo. Richard, talvez devêssemos. Não, Diane, ela fez a escolha dela. A ligação caiu. Fiquei sentada ali por 10 minutos, com o telefone ainda pressionado contra a orelha, sem ouvir nada. Minha mão tremia, embora eu só tenha percebido isso quando finalmente coloquei o aparelho de lado e vi meus dedos tremendo contra a mesa. Essa não foi a primeira vez que fui ameaçada de exílio. Quando escolhi frequentar a UConn em vez da faculdade comunitária local que Jennifer frequentava, meu pai ficou 3 semanas sem falar comigo. Quando me mudei para Hartford em vez de ficar em Westbrook, minha mãe disse que eu estava abandonando a família. Mas desta vez foi diferente. Deserem-me para pagar o meu número como se eu fosse um estranho, um vendedor por telefone, alguém que nunca tivesse importado, e isso era novo. Isso era definitivo. Encarei meu reflexo na janela escura. 34 anos, carreira de sucesso, independência financeira e meu pai acabará de me dizer que eu não existia mais. Meus olhos se desviaram para a pilha de pastas na minha mesa, e uma delas me chamou a atenção, um envelope pardo com um pequeno logotipo no canto. Hartwell Properties LLC. Minha empresa, meus bens, incluindo a casa colonial de 4 quartos no número 847 da Maple Grove Lane, onde meus pais moravam há 5 anos. A casa que eles acreditavam ainda ser deles. Uma decisão começou a se formar, uma que eu vim evitando há meia década. Para entender o que vou lhe dizer, precisamos voltar 5 anos no tempo. Março de 2019. Eu tinha 29 anos e estava há 6 meses na minha primeira promoção na Meridian Capital. Ainda estava aprendendo a confiar no meu próprio julgamento e ainda me surpreendia todas as manhãs por ter um escritório com uma porta que fechava. Então minha tia Evelyn ligou. Evelyn Marsh era a irmã mais nova do meu pai, o exemplo de sucesso discreto da família. Ela trabalhou como contadora pública por 30 anos, casou-se com um bom homem chamado Howard e construiu uma vida confortável em New Haven. Ela também foi a única parente que me disse, sem que eu perguntasse, que eu era talentosa. Bianca, precisamos conversar pessoalmente. Você pode vir a New Haven neste fim de semana? Eu a encontrei na cozinha naquele sábado, com documentos financeiros espalhados sobre a mesa como provas em um julgamento. Seu rosto estava abatido, preocupado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Seus pais estão prestes a perder a casa. As palavras não faziam sentido a princípio. A casa na Maple Grove Lane era o centro da identidade do meu pai. Ele já havia contado essa história 1000 vezes, como ele mesmo havia feito o alicerce, como passava os fins de semana construindo as paredes, como cada prego naquela casa conhecia o nome dele. Isso é impossível, eu disse. Papai jamais faria isso. Seu pai perdeu o emprego em 2017. Ele não contou para ninguém, exceto para sua mãe. Evelyn deslizou um documento pela mesa. Eles estão com 18 meses de prestações da hipoteca atrasadas. O banco enviou um aviso de execução hipotecária no mês passado. Encarei o papel timbrado do First National Bank of Connecticut. Os números estavam borrados. $312 mil em aberto. Leilão marcado para 15 de março. Por que eles não pediram ajuda? O sorriso de Evelyn era triste. Você conhece seu pai. O orgulho dele o faria preferir se afogar a admitir que está na água. E a Jennifer? Ela sabe. Ninguém sabe. Richard fez Diane prometer.
Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Mas eu te conheço, Bianca. Sei que você tem economias. E sei que você é a única nesta família que realmente poderia fazer alguma coisa. Olhei novamente para o aviso de execução hipotecária. 15 de março, daqui a 10 dias. Eles jamais aceitariam minha ajuda, eu disse. Meu pai preferiria perder a casa a admitir que eu o salvei. Evelyn assentiu lentamente. É por isso que eles não precisam saber. E foi aí que o plano começou a tomar forma. 2 dias depois, eu estava sentado em frente a Marcus Coleman em seu escritório de advocacia em Hartford, assinando documentos que mudariam tudo. Marcus tinha 41 anos, era advogado imobiliário e eu já havia trabalhado com ele em 3 negócios de investimento. Ele tinha fama de ser discreto e de ter uma expressão impassível que poderia durar mais que uma geleira. Deixe-me ver se entendi, disse ele, revisando minhas instruções. Você quer comprar o imóvel em leilão, mantê-lo por meio de uma LLC e depois alugá-lo de volta para seus pais sem que eles saibam que você é o proprietário? Sim. Por $1 por ano. Correto. Ele largou a caneta. Bianca, faço isso há 15 anos. Este é o arranjo mais inusitado que já estruturei. Isso pode ser feito legalmente? Sim. A Hartwell Properties LLC será a única proprietária. Você constará como único membro, mas as LLCs não exigem divulgação pública de sua composição societária em Connecticut. Seus pais receberão a documentação da LLC, não de você. Ele fez uma pausa. Posso perguntar por quê? Pensei no meu pai, no homem que passou minha infância me lembrando que Jennifer era responsável, a capaz, o homem que não conseguia admitir que precisava da ajuda de ninguém, muito menos de sua filha mais nova, que o decepcionava. Porque se meu pai soubesse que eu o salvei, ele preferiria ficar sem teto a ser grato. Marcus assentiu lentamente. O contrato de locação incluirá termos padrão. Estou adicionando uma cláusula, seção 7.3, que permite a rescisão com aviso prévio de 60 dias em caso de grave violação da boa-fé. Ele deslizou o papel por cima. Só por precaução, caso você precise de alguma forma de obter vantagem. Assinei em todos os lugares que ele indicou. Em 15 de março de 2019, ganhei o leilão de execução hipotecária com um lance de $287 mil, cada centavo que eu havia economizado desde que me formei na faculdade, mais um empréstimo garantido pelo meu plano de aposentadoria 401(k). Meus pais nunca souberam. Eles acreditavam que tinham negociado uma segunda chance com o banco. E por 5 anos, foi exatamente isso que eu os deixei acreditar. Voltar para novembro de 2024. 2 dias depois de meu pai me dizer para esquecer o número dele, eu estava sentada no meu escritório em Hartford às 19 horas, encarando uma foto emoldurada na minha mesa. Era do dia de ação de graças de 3 anos atrás, toda a família reunida em frente à casa, meus pais no centro, Jennifer e os filhos dela de um lado, e eu espremida num canto como se fosse um detalhe esquecido. Meu celular mostrava 17 mensagens não lidas. 3 eram da Jennifer, não acredito que você disse não. Você sabe o quanto está estressando a mamãe e o papai? E você sempre foi egoísta, mas isso é o cúmulo. Pense em alguém além de você mesma, pelo menos uma vez. Uma delas foi da minha mãe. Bianca, por favor, reconsidere. Não deixe que uma coisa pequena destrua esta família. Você sabe que Jennifer precisa disso. Nada do meu pai. Claro. Uma chamada perdida de um número que reconheci imediatamente. Tia Evelyn. Liguei de volta para ela. Bianca. Sua voz era calorosa, mas séria. Eu soube o que aconteceu. Sua mãe me ligou, tentando distorcer os fatos, dizendo que você estava sendo difícil. Claro que sim. Preciso te contar uma coisa. Estive na casa dos seus pais semana passada e vi algo no cofre. Ela fez uma pausa. Sua mãe não entende o que está vendo, mas eu entendo. Bianca, ela viu a escritura. Sentiu um frio na barriga. Como assim? Já vi isso. Ela encontrou os documentos de propriedade. Ela me perguntou o que significava Hartwell Properties LLC. Eu não disse nada a ela, mas ela está confusa. Ela acha que o banco é o dono da casa agora. Fechei os olhos. 5 anos de silêncio cauteloso, e agora isto.
Evelyn disse suavemente, mudando para o vietnamita como às vezes fazia quando queria ser carinhosa. Acho que chegou a hora. Tempo para quê? Chegou a hora de você parar de proteger pessoas que se recusam a te enxergar. Conte-me exatamente o que aconteceu, eu disse, recostando-me na cadeira do escritório. A voz de Evelyn era firme, como sempre era quando ela expunha os fatos. 30 anos como contadora pública a haviam preparado bem. Visitei vocês na terça-feira passada. Seu pai adormeceu depois do almoço. A dor nas costas dele tem piorado ultimamente, então eu estava sentada com a Diane na sala de estar. Ela começou a reclamar de como tudo está caro, de como eles mal conseguem pagar as contas. Esperei. Então ela disse algo estranho. Ela disse, pelo menos não precisamos pagar aluguel, já que a casa agora pertence a alguma empresa. Perguntei a ela o que queria dizer, e ela ficou sem jeito. Disse que seu pai havia lhe dito para não falar sobre isso. Mas ela falou mesmo assim, você conhece sua mãe. Ela foi até o cofre no escritório, o cofre do seu pai, e tirou um documento. Uma escritura de garantia. Hartwell Properties LLC. Ela me perguntou se eu sabia o que significava. Prendi a respiração. O que você disse a ela? Eu disse a ela que as LLCs são comuns para a administração de imóveis e que precisaria ver mais documentos para explicar melhor. Ela aceitou. Ela não entende o que está vendo, Bianca. Mas a escritura está lá. Número da escritura, 2019 CT 47832. Seu nome não está visível, mas o da LLC está. O documento que eu esperava que permanecesse enterrado para sempre agora estava no cofre do meu pai, um relógio que nenhum dos meus pais conseguia ler. Meu pai sabe que ela te mostrou isso? Não. E eu não contei para ele. Evelyn fez uma pausa. Mas Bianca, me escuta. Você guardou esse segredo por 5 anos. Você fez isso para proteger o orgulho deles. Mas eles acabaram de te dizer para pagar o número deles porque você não quis dar à sua irmã uma casa que nem é sua. Silêncio. Na minha opinião, continuou ela, você tem 2 opções. Continuar protegendo-os e se perder no processo, ou dizer a verdade e ver quem eles realmente são. Encarei a pasta da Hartwell Properties em minha mesa. Acho que já sei quem são eles. Então talvez seja a hora de eles saberem quem você é. 10 dias antes do dia de ação de graças, o silêncio dos meus pais era absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum gesto de paz. Pela primeira vez na vida, eu não era quem estava tentando resolver as coisas. Mas Jennifer fez questão de me deixar bem ciente da minha situação. Ela postou uma foto no Facebook, a mesa de jantar da casa dos meus pais coberta de folhas de outono e abóboras em miniatura. Preparando-nos para o nosso maior dia de ação de graças de todos os tempos. Família é tudo. 23 comentários, 47 curtidas. Eu rolei a tela para ver todas as fotos. Prima Raquel, mal posso esperar para ver todo mundo. Tia Marta, a decoração está linda. Tio Tom, guarde a coxa de frango para mim. Eu não fui marcada. Não fui mencionada. Quando alguém perguntou, a Bianca vem este ano, minha mãe respondeu, ela está ocupada com o trabalho. Você sabe como ela é. A mentira foi inserida com tanta naturalidade que ninguém a questionou. Ao longo da semana seguinte, 4 parentes entraram em contato comigo em particular. Prima Sara, ei, está tudo bem? Mamãe disse que você talvez não possa vir no dia de ação de graças. Tia Marta, Bianca, querida, espero que você possa vir. Adoraria colocar o papo em dia. Não respondi a nenhuma delas. O que eu diria? Que meu pai me deserdou por causa de uma troca de casas. Que minha família me excluiu das férias sem pensar 2 vezes. À noite, depois do trabalho, eu abria o arquivo da Hartwell Properties e lia os documentos novamente, a escritura, a confirmação do leilão de execução hipotecária, o contrato de locação com a minha assinatura. E lá, em uma antiga troca de e-mails com Marcos, uma frase que eu quase havia esquecido, o contrato de locação pode ser rescindido antecipadamente. Você mantém a propriedade legal integral e todos os direitos associados. Assinei essa cláusula há 5 anos como uma medida de segurança. Nunca pensei que precisaria dela.
Agora eu já não tinha tanta certeza. Uma semana antes do Dia de Ação de Graças, na manhã de segunda-feira, às 8h47, eu estava na minha mesa, o café esfriando, quando apareceu uma notificação de e-mail. Jennifer Hartwell Morrison me encaminhou uma mensagem da nossa mãe. Assunto: mesas para o jantar de ação de graças. O e-mail original de Diane para Jennifer: não se preocupe em reservar um lugar para Bianca. Ela já escolheu. Teremos exatamente 24 lugares. Perfeito para todos que realmente querem estar aqui. Acrescentou Jennifer, encaminhada diretamente para mim, só para você saber o que está perdendo. Espero que tenha valido a pena. Li 3 vezes. 24 lugares. Eu tinha sido apagado da lista. Não apenas não convidado, eu tinha sido removido arquitetonicamente, como uma parede que ninguém mais precisava. Algo mudou no meu peito. Não a dor familiar da rejeição, mas algo mais frio, mais nítido. Peguei meu telefone e liguei para Marcus Coleman. Bianca. Sua voz era profissionalmente neutra. Está tudo bem com as propriedades? Preciso que você prepare alguns documentos para mim. O dossiê completo de propriedade do imóvel localizado no endereço 847 Maple Grove Lane, cópias autenticadas da escritura, a confirmação original do leilão de execução hipotecária e o contrato de locação vigente. Uma pausa. Todos eles? Todos eles. E Marcos, vou precisar deles até quarta-feira. Posso perguntar o que está acontecendo? Olhei para o e-mail que ainda brilhava na minha tela. 24 lugares. Vou para casa passar o dia de ação de graças. O silêncio da parte dele durou 3 segundos completos. Você entende, disse-lhe cuidadosamente, que se você apresentar esses documentos, não haverá volta. Seus pais saberão de tudo. Eu entendo. E você tem certeza de que é isso que você quer? Refleti sobre 5 anos de silêncio, 5 anos pagando $1 de aluguel, contribuindo para as festas de fim de ano, limpando a bagunça de todo mundo, sendo comparada à minha irmã e ouvindo que eu era egoísta por querer manter minha própria casa. Tenho certeza, eu disse. Eles me disseram para esquecer o número deles. Acho que vou esquecer as chaves da casa deles. Reservei um voo para Connecticut naquela tarde. Se você chegou até aqui, quero te perguntar uma coisa. Você já teve que escolher entre manter a paz na sua família e preservar sua autoestima? Adoraria ouvir sua história. Deixe um comentário abaixo, eu leio todos. E se você quiser saber o que aconteceu quando entrei naquele jantar de ação de graças, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder o resto. Confie em mim, você vai querer ver as caras deles. O escritório de Marcus Coleman ficava no 7º andar de um prédio de vidro no centro de Hartford, o tipo de lugar onde tudo era impecável e nada era por acaso. Cheguei na terça-feira à tarde, 3 dias antes do Dia de Ação de Graças. Ele estava à minha espera com uma pasta azul marinho repleta de documentos. Está tudo aqui, disse ele, espalhando o conteúdo sobre a mesa. Cópia autenticada da escritura de fideicomisso número 2019 CT 47832, que nomeia Hartwell Properties LLC como única proprietária. Você consta como o único membro. Ele selecionou o próximo documento. Confirmação de leilão de execução hipotecária do First National Bank of Connecticut, datada de 15 de março de 2019. Lance vencedor, $287 mil, pagos integralmente. Analisei o papel timbrado do banco, os carimbos oficiais, a prova de uma transação que salvou meus pais e me custou tudo pelo que trabalhei. E este, continuou Marcus, é o contrato de arrendamento. Prazo de 5 anos, renovação automática, $1 por ano. Ele parou em uma seção destacada. Seção 7.3, que discutimos na assinatura, a cláusula de rescisão. Li o texto novamente. O proprietário poderá rescindir este contrato mediante aviso prévio por escrito de 60 dias em caso de qualquer violação grave de conduta ou boa-fé por parte do inquilino. Legalmente, disse Marcus, você tem todo o direito de estar lá. Você tem todo o direito de apresentar essas informações e tem todo o direito de modificar ou rescindir o contrato de locação a qualquer momento. Não pretendo despejá-los. Ele assentiu lentamente. Então, quais são seus planos? Reuni os documentos e os coloquei na pasta. Eles acham que a casa é deles.
Acham que eu sou a decepção da família. Acham que podem me mandar embora porque eu não vou trocar minha casa pela conveniência da minha irmã. Eu me levantei. Vou mostrar a eles quem realmente detém a escritura. Marcos me entregou mais um documento, um aviso de rescisão em branco. Só por precaução, disse ele. Aceitei sem assinar. Na quarta-feira à noite, dirigi de Hartford até New Haven. A casa de Evelyn era uma modesta casa estilo Cape Cod numa rua tranquila, ladeada por plátanos despidos. Ela morava lá há 32 anos, primeiro com o tio Howard e agora sozinha desde o falecimento dele em 2021. A luz da varanda já estava acesa quando entrei na garagem. Você veio, disse ela, me abraçando na porta. Você sabia que eu faria isso. Estávamos sentadas na sala de estar dela, a mesma sala onde ela me mostrou pela primeira vez o aviso de execução hipotecária do meu pai, 5 anos atrás. O chá que ela preparou estava forte demais, exatamente como ela sempre fazia. Estarei lá amanhã, disse Evelyn. Richard não sabe que vou. Não confirmei presença. Ele não ficará feliz em te ver. Ele não fica feliz em me ver desde 1987, quando os negócios de Howard davam mais lucro que os dele. Ela deu de ombros, um gesto que carregava décadas de história familiar. Seu pai sempre se comparou aos outros. É exaustivo, mas é quem ele é. Envolvia as mãos na caneca quente. Passei a vida inteira tentando não decepcioná-lo, e de alguma forma sempre falhei. Evelyn estendeu a mão e pegou a minha. Você não falhou, Bianca. Você nunca teria sucesso porque o jogo era manipulado. Jennifer não podia errar. Você não podia acertar. Isso foi decidido antes mesmo de você aprender a andar. Então, por que você me ajudou a salvá-los? Porque ajudá-los nunca teve a ver com eles. Tinha a ver com quem você queria ser. Ela apertou meus dedos. E amanhã o importante é quem você é agora. Jantamos juntos, frango assado, vagem, a comida reconfortante das minhas visitas de infância. Pela primeira vez em semanas, meus ombros não pareciam estar carregando pedras. Amanhã, tudo mudaria. Véspera do Dia de Ação de Graças. Fiz o check-in no hotel a 15 minutos da Maple Grove Lane. O quarto era genérico, paredes bege, lençóis brancos e ásperos, uma janela com vista para o estacionamento. Já me hospedei em centenas de quartos parecidos em viagens a trabalho, mas este era diferente. Este era a sala de espera antes do veredicto. Meu celular permanecia silencioso na mesa de cabeceira. Nenhuma mensagem dos meus pais, nenhuma da Jennifer. Era como se eu já tivesse desaparecido. Mas outras notificações se acumularam. Prima Sarah, indo para Westbrook amanhã. Você estará lá? Tia Marta, Bianca, querida, ouvi dizer que você talvez não consiga. Está tudo bem? Não respondi a nenhuma delas. Ainda não. O que eu poderia dizer que não exigisse uma explicação completa? Desempacotei a pasta da marinha e espalhei os documentos sobre a cama, a escritura, a confirmação do leilão, o contrato de aluguel, o aviso de rescisão em branco que eu ainda não tinha assinado. Provas em papel de 5 anos de sacrifício silencioso. Peguei a escritura e passei o dedo sobre o nome da LLC, Hartwell Properties. Eu havia escolhido o nome deliberadamente, uma afirmação silenciosa de que eu também era uma Hartwell, de que eu também pertencia a esta família. Eles nunca tinham visto as coisas dessa maneira. Fui até o espelho do banheiro e examinei meu reflexo. A mulher que me encarava não era a pessoa que buscava agradar a todos e que passou uma década se desculpando por existir. Ela não era a irmã caçula que aceitava todas as comparações como verdade absoluta. Ela era alguém nova, ou talvez alguém que sempre estivera ali, esperando permissão para emergir. Eles não sabem que Evelyn está vindo, eu disse em voz alta. Essa é a primeira surpresa. Reuni os documentos e os coloquei cuidadosamente na minha bolsa. Amanhã, eu serei a surpresa número 2. 28 de novembro de 2024, Dia de Ação de Graças. Eu sei o que estava acontecendo no número 847 da Maple Grove Lane naquela manhã porque já participei de encontros como esses o suficiente para recitar o roteiro de cor. 5 horas da manhã. Minha mãe, Diane,
teria se levantado no escuro para começar a preparar o peru, a ave de 11 quilos que ela encomendava no açougue Patersons, o mesmo açougue, do mesmo tamanho, todos os anos desde 1999. 7 horas da manhã. Meu pai, Richard, estaria sentado à cabeceira da mesa de jantar, tomando um gole de café preto e contemplando seu domínio, a casa que construiu com as próprias mãos, a família que comandava, o feriado que controlava. Às 10h02, Jennifer e Derek já teriam chegado com as crianças, Madison já reclamando do vestido, Tyler perguntando quando poderiam comer e a pequena Emma agarrada ao seu coelho de pelúcia. Jennifer teria entrado na cozinha como um furacão e começado a dar ordens à nossa mãe. Não, os cranberries vão na tigela azul. Porque Jennifer herdou a necessidade de controle do nosso pai, sem, no entanto, ter herdado a sua autoridade de fato. Ao meio-dia, os primeiros convidados já teriam chegado aos poucos, o tio Tom e sua esposa Patrícia, a tia Marta, agora viúva, trazendo seu famoso gratinado de batata doce, primos que eu via uma vez por ano, os Hendersons da casa ao lado, que conheciam meus pais há 30 anos. 23 pessoas, segundo minha contagem, sem incluir meus pais. 24 cadeiras dispostas ao redor da mesa de jantar comprida, a mesa de cartas para as crianças e as cadeiras dobráveis emprestadas da igreja. Sem cadeira para mim. Meu nome já havia sido apagado da lista de assentos. Exatamente às 13h45, enquanto eu ainda estava sentado no meu quarto de hotel revisando meus documentos pela última vez, Evelyn Marsh tocou a campainha da casa de número 847 na Maple Grove Lane. Ela não havia confirmado presença. Ela não havia telefonado antes. E pelo que ela me contou depois, a expressão no rosto da minha mãe quando abriu a porta valeu a pena os 45 minutos de viagem. Evelyn. A voz de Diane carregava 15 anos de tensão. Não sabíamos que você viria. O dia de ação de graças é para a família, disse Evelyn, entrando. Eu ainda sou da família, não sou? Eu sei dessa parte da história por meio do relato de Evelyn mais tarde naquela noite. Ela entrou na casa dos meus pais exatamente às 13h47, vestindo um casaco de cachemir cinza escuro que custará mais do que meu pai ganhava em uma semana durante seus anos de trabalho. Não foi por acaso. Evelyn entendia de performance. Richard levantou-se da cadeira no instante em que a viu, seu rosto passando por 3 expressões em rápida sucessão, surpresa, irritação e, finalmente, um sorriso forçado para os parentes já reunidos na sala de estar. Evelyn. Sua voz era controlada. Você deveria ter nos avisado que viria. Eu não tinha certeza até esta manhã, mentiu ela com naturalidade. Mas eu não podia perder um dia de ação de graças em família. Tem tanta gente aqui, me faz lembrar dos velhos tempos. A referência foi intencional. Os velhos tempos significavam antes dos negócios de Howard decolarem, antes de Evelyn se tornar o sucesso discreto da família, antes do ressentimento de Richard se cristalizar em algo que nunca chegou a ser ódio, mas também nunca se aproximou de afeto. Ela abriu caminho pela multidão, cumprimentando os parentes com genuíno carinho. O tio Tom a abraçou. A tia Marta lhe deu um beijo na bochecha. As crianças vieram mostrar-lhe seus brinquedos novos, porque Evelyn sempre fora a tia que se lembrava dos aniversários. Jennifer observava da porta da cozinha, com os olhos semicerrados. Onde está Bianca? Perguntou ela, com um tom de ironia na pergunta. Evelyn sorriu. Tenho certeza de que ela estará aqui quando estiver pronta. A expressão de Jennifer oscilou, confusão, suspeita e algo que talvez fosse preocupação. Ela não vem. Papai disse para ela não vir. Evelyn acomodou-se numa cadeira perto da janela e aceitou um copo de cidra espumante oferecido por um primo. Eu não teria tanta certeza, Jennifer. Sua irmã tem um jeito de surpreender as pessoas. Ela lançou um olhar para a cadeira vazia perto do canto da mesa, o único lugar extra que ninguém se preocupou em remover, e sorriu para si mesma. 14h05. Eu estava na varanda da frente da casa de número 847 na Maple Grove Lane. A casa parecia a mesma de toda a minha vida, a fachada de tijolos, as venezianas pretas, a aldrava de latão que meu pai havia instalado em 1996. Pela janela, eu podia ver o brilho acolhedor da reunião lá dentro, as sombras de 23 pessoas se movendo, rindo, vivendo. Eu carregava uma pasta azul marinho contendo todos os documentos que poderiam mudar a compreensão dele sobre os últimos 5 anos. O toque da campainha ecoou pela casa.
Minha mãe abriu a porta. Por um instante, ela simplesmente ficou olhando fixamente, sua expressão congelada em uma espécie de descrença que a envelhecia 10 anos diante de mim. Bianca. Oi, mãe. Voltei para casa para o dia de ação de graças. Atrás dela, o murmúrio da conversa silenciou. Eu podia sentir a atenção coletiva da sala se voltando para a entrada como uma onda ganhando força. Entrei e fechei a porta atrás de mim. 23 pares de olhos acompanharam meus movimentos. Eu vestia um casaco cor de camelo sobre um vestido suéter bordô profissional, elegante, nada parecido com os cardigans e jeans simples que eu sempre usava nesses eventos. Pensei cuidadosamente nesse momento por 3 dias. Queria parecer alguém que merecesse ser levada a sério. Meu pai apareceu vindo da sala de estar, e seu rosto escureceu no instante em que me viu. O que você está fazendo aqui? Sua voz era baixa, ameaçadora. Eu disse para você não vir. Você me disse para esquecer seu número, respondi, com a voz firme. Mas você nunca me disse para esquecer minhas chaves. Suas chaves? Esta é a minha casa. Eu direi quando você é bem-vindo e quando não é. Jennifer surgiu atrás dele, ladeada por Derek. Papai tem razão, Bianca. Você não pode simplesmente aparecer depois. Olhei por cima do ombro deles para a sala de jantar, onde Evelyn estava sentada perto da janela, observando com uma expressão de tranquila confiança. Então olhei para o meu pai. Você construiu esta casa com suas próprias mãos, eu disse. Essa é a história, certo? Seu maxilar se contraiu. Não zombe de mim. Não estou zombando de você. Estou fazendo uma pergunta. Ajustei a bolsa no meu ombro. Porque preciso que você entenda, a história que você vem contando não é verdade. O rosto do meu pai passou por uma série de expressões, como uma máquina caça-níqueis que não conseguia parar em um número vencedor. Do que você está falando? Disse-lhe finalmente. Claro que é verdade. Eu construí esta casa em 1994. Cada viga, cada alicerce, cada... Você construiu a casa, interrompi gentilmente. Mas ela não lhe pertence mais. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede no corredor. Jennifer deu uma risada aguda e desconfortável. Agora você só está se envergonhando. O quê? Vai mentir para todo mundo aqui porque está bravo com a gente? Tio Tom se remexeu na cadeira. Richard, do que ela está falando? Meu pai endireitou-se, os ombros endireitando-se como sempre fazia quando seu orgulho estava em jogo. Ela está falando bobagens. Não sei o que deu nela, mas é exatamente por isso que eu disse que ela não deveria vir. Ela sempre teve inveja da Jennifer, sempre tentando criar confusão. Não estou criando confusão, eu disse. Estou encerrando-a. Abri minha bolsa e retirei a pasta azul marinho. O farfalhar do papel pareceu estranhamente alto no silêncio. Em 2019, continuei, esta casa foi a leilão. A hipoteca não era paga há 18 meses. O First National Bank of Connecticut agendou um leilão. Minha mãe soltou um pequeno som abafado. Isso não é. Ela começou. Assunto particular da família. Meu pai interrompeu, com voz dura. E nada disso é verdade. Resolvemos tudo com o banco. É tudo o que precisam saber. Olhei para ele de verdade, de um jeito que não me permitia fazer há anos. Pai, eu disse baixinho. Você não conseguiu resolver nada com o banco. Você perdeu o leilão. Coloquei a pasta na mesa de jantar, bem entre o molho de cranberry e a cesta de pãezinhos. Eu ganhei. Ninguém se mexeu. As 23 pessoas reunidas naquela casa, tias, tios, primos, vizinhos que conheciam minha família há décadas, encaravam a pasta azul marinho sobre a mesa como se ela fosse explodir. Você está mentindo, disse Jennifer, mas sua voz havia perdido a firmeza. Isso é impossível. Não é impossível. Abri a pasta e removi o primeiro documento. Esta é a escritura de garantia fiduciária do imóvel localizado no endereço 847 Maple Grove Lane, registrada no condado de Hartford sob o número 2019 CT 47832. O proprietário é a Hartwell Properties LLC.
Meu pai tentou pegar o jornal, mas eu o puxei de volta. E isto, continuei, retirando um segundo documento, é a confirmação do First National Bank of Connecticut datada de 15 de março de 2019. Ela confirma que a Hartwell Properties LLC venceu o leilão de execução hipotecária com um lance de $287 mil. Minha mãe começou a chorar, lágrimas suaves e confusas que mancharam sua maquiagem. Não entendo, sussurrou ela. O banco disse que podíamos ficar. Disseram que tínhamos uma segunda chance. Não havia segunda chance por parte do banco, mãe. Mantive a voz suave, mesmo com o coração acelerado. Só havia eu. Comprei a casa. Criei a empresa para que você não soubesse que era eu. E deixei você ficar por 5 anos pagando $1 por ano. Silêncio. Evelyn levantou-se da cadeira e caminhou até meu lado. Ela está dizendo a verdade, disse minha tia, com a voz carregada da autoridade de 30 anos em contabilidade financeira. Eu a ajudei a concluir a transação. Vi todos os documentos originais. Bianca salvou esta casa quando seu orgulho não lhe permitiu pedir ajuda. O rosto de Richard passou de vermelho para cinza. Ele olhou para os papéis em minhas mãos, depois para sua irmã e, por fim, para mim. Você, ele começou. Mas, dessa vez, ele ficou sem palavras. Consegui ver a lembrança ressurgindo nos olhos do meu pai, a primavera de 2019, quando as cartas do banco pararam de chegar, quando ele anunciou repentinamente que tudo estava resolvido e se recusou a discutir o assunto novamente. Deixe-me contar o que realmente aconteceu, eu disse, com a voz calma, mas firme. 15 de março de 2019. O leilão de execução hipotecária foi realizado em uma sala de conferências no prédio administrativo do Condado de Hartford. Paredes cinzentas, luzes fluorescentes, 7 licitantes e um oficial de justiça lendo os termos. Eu era a pessoa mais jovem na sala, 20 anos mais jovem que os outros. Eu estava usando meu melhor terno, aquele que comprei para minha primeira entrevista de emprego na Meridian Capital. Minhas mãos tremiam, mas as mantive juntas para que ninguém percebesse. O lance inicial foi de $180 mil. Continuei, olhando para meu pai. Havia outros 3 licitantes sérios, um investidor imobiliário de New Haven, uma empresa de compra e venda de imóveis e eu. O leilão foi rápido, $200 mil, $220 mil, $250 mil. Cada vez que eu levantava a minha raquete, sentia que mais um ano de economias desaparecia. Quando chegou a $280 mil, o investidor desistiu. A empresa de compra e venda ofereceu $285 mil. Fiz uma pausa. Ofereci $287 mil. Tudo o que eu tinha. O oficial de justiça me olhou como se eu fosse louca, uma mulher de 29 anos com um terno novo demais, oferecendo todo o seu patrimônio por uma casa em Westbrook. Vendido ao licitante número 23, Hartwell Properties LLC. De volta à sala de jantar, coloquei a confirmação do banco sobre a mesa. O cabeçalho era inconfundível, First National Bank of Connecticut. O assunto, confirmação de leilão de imóvel em execução hipotecária. Imóvel, 847 Maple Grove Lane. Comprei esta casa para te salvar, eu disse. Criei a LLC para que você pudesse manter seu orgulho. Cobro $1 por ano para que você nunca precise me agradecer, nunca precise nem saber. Jennifer parecia ter levado um tapa. O tio Tom pegou a confirmação e estava lendo-a atentamente, enquanto os olhos de seu advogado examinavam cada linha. Isto é real, disse-lhe baixinho. Richard, isto é real. Meu pai ainda não tinha dito nada. O silêncio naquela sala de jantar durou exatamente 11 segundos. Contei cada um deles. Então, a narrativa que meu pai havia construído ao longo de 25 anos começou a desmoronar. O tio Tom largou a confirmação por e-mail e pegou a escritura, examinando os selos e as assinaturas com o olhar treinado de alguém que exerceu a advocacia por 3 décadas antes de se aposentar. Isso é legítimo, disse ele, olhando para Richard. A propriedade pertence a Hartwell Properties LLC. Eles são os proprietários desde março de 2019. Ele se virou para mim. E você é o único membro da LLC? Sim. Tia Marta levou a mão à boca. Richard, você nos disse que resolveu as coisas com o banco.
Você contou para todo mundo. Pensei que já tivéssemos resolvido tudo, sussurrou minha mãe. Richard disse que estava tudo resolvido. Disse que não precisávamos mais nos preocupar. Meu pai estava agarrado à beirada da cadeira como se fosse a única coisa que o impedia de se afogar. Isto é. Deve haver algum engano. Seus olhos percorreram a sala, procurando um aliado, mas não encontraram nenhum. Evelyn, você a incentivou a fazer isso. Você sempre quis me humilhar. Eu não a incentivei a fazer nada, disse Evelyn calmamente. Contei ela sobre a execução da hipoteca porque achei que ela merecia saber. O que ela fez com essa informação foi escolha dela. A prima Sarah, que estava perto da cozinha, se pronunciou: espera aí, então a Bianca esteve pagando por esta casa o tempo todo, e você não sabia? Ninguém sabia, eu disse. Essa era a intenção. A voz de Jennifer cortou os murmúrios. Então por que nos contar agora? Por que humilhar a todos assim? Virei-me para olhar para minha irmã. Sério? Olha só para ela. Porque, há 2 semanas, papai me disse para pagar o número dele, já que eu não ia te dar uma casa que nunca foi minha. Sustentei o olhar dela e percebi que tenho protegido pessoas que nem sequer me veem. Evelyn deu um passo à frente, sua voz de contadora pública cortando a confusão da sala com a precisão de um bisturi. Deixe-me ser bem clara, disse ela. Eu vi todos os documentos relacionados a esta transação. Presenciei a formação da LLC. Estava presente quando Bianca assinou a papelada no escritório de Marcus Coleman. Ele é advogado imobiliário em Hartford, caso alguém queira verificar. Ela olhou diretamente para o irmão. Richard, em março de 2019, você tinha uma dívida de $312 mil. Você não pagava a hipoteca há 18 meses. O banco enviou 3 avisos finais, e você ignorou todos eles. Ela deixou aquilo pousar. Bianca usou $287 mil, cada centavo que economizou em 7 anos de trabalho, para comprar esta casa em um leilão. Ela poderia tê-la deixado nas mãos de estranhos. Ela poderia ter deixado você perder tudo. Em vez disso, ela te salvou. Minha mãe soluçava agora, com os ombros tremendo. E em troca, continuou Evelyn, com a voz mais dura, ela teve que ouvir você chamá-la de egoísta. Ela foi excluída das fotos de família. Ela foi comparada a Jennifer em todas as oportunidades. E, 2 semanas atrás, você disse para ela pagar seu número porque ela não queria ceder a própria casa para acomodar sua filha favorita. A palavra pairou no ar. Favorito. Jennifer estremeceu. Não é isso, ela começou. Sim, é verdade, disse Evelyn. E todos nesta sala sabem disso. A única diferença é que hoje não dá para fingir o contrário. Richard finalmente ergueu o olhar. Seu rosto havia envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Eu não sabia, disse ele, com a voz embargada. Eu não sabia que era ela. Teria feito diferença? Perguntei em voz baixa. Ele não respondeu. Mas naquele momento, vendo meu pai se esforçar para encontrar palavras que não vinham, percebi que eu já sabia a resposta. Não deveria ter sido necessário apresentar documentos de propriedade para que eu me tornasse visível. Meu pai sentou-se na cadeira da cabeceira da mesa, a posição que ocupava há 25 anos em reuniões familiares, mas já não parecia o patriarca de nada. Os outros convidados começaram a conversar entre si em voz baixa, como as pessoas fazem em funerais quando não sabem o que dizer aos enlutados. Alguns deles ficavam olhando de relance para os documentos que ainda estavam espalhados sobre a mesa. Outros evitavam olhar para qualquer pessoa. Richard olhou fixamente para as próprias mãos. Eu pensei, começou ele. Pensei que o banco nos tivesse dado um desconto. Enviaram uma carta dizendo que a situação estava resolvida. Não questionei. Essa carta veio da LLC, eu disse. Marcus Coleman a redigiu. Queríamos que você acreditasse que era do banco para que não investigasse mais a fundo. Então você mentiu para mim. Protegi seu orgulho da mesma forma que o protegi durante toda a minha vida. Ele olhou para mim naquele instante, e eu vi algo que nunca tinha visto em seus olhos antes. Incerteza. Você gastou $287 mil, disse-ele lentamente, nesta casa? Sim.
E você nunca pediu nada em troca. Nunca contou para ninguém. Não. Ele balançou a cabeça como um homem tentando acordar de um sonho. Por quê? Essa era a pergunta que eu me fazia 1000 vezes. Por que eu os guardava? Por que eu escondia isso? Por que eu continuava aparecendo nos jantares em família onde eu era tratado como um móvel? Porque eu te amava, eu disse, e pensava que amar significava sacrificar-se em silêncio. As palavras pairaram sobre a sala. Mas eu estava enganada, continuei. Amar não significa se tornar invisível. Amar não significa aceitar a crueldade como normal. E amar definitivamente não significa entregar sua casa porque sua irmã quer mais espaço. Meu pai baixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, eu não era quem estava desviando o olhar. Jennifer ficou paralisada na porta da cozinha. Seus filhos se encolheram atrás dela, sentindo a tensão, mesmo que não a compreendessem. Eu não sabia de nada disso, disse ela. Sua voz havia perdido toda a autoridade habitual. Como eu ia saber? Você não estava, respondi. Mas você não precisava saber da execução hipotecária para me tratar decentemente. Você não precisava de registros financeiros para parar de se comparar a mim a cada oportunidade. Eu nunca. Dia de Ação de Graças, há 3 anos. Você disse a todos que eu era casada com o meu trabalho porque não conseguia encontrar um homem. Meu aniversário no ano passado. Você se esqueceu. E quando eu te lembrei, você disse que não era grande coisa porque eu não tinha filhos para comemorar mesmo. Fiz uma pausa. Devo continuar? As bochechas de Jennifer coraram. Derek, que estava atrás da esposa, se remexeu desconfortavelmente. Talvez devêssemos todos respirar fundo. Já faz 10 anos que venho respirando fundo, eu disse. Respirações profundas, respirações calmantes, respirações para deixar ir. Cansei de respirar enquanto sou tratada como se fosse a última coisa na família. Os olhos de Jennifer se encheram de lágrimas. Lágrimas de verdade, não aquelas lágrimas fingidas que ela usava quando queria alguma coisa. Eu tinha inveja, ela sussurrou. Você tinha que ir embora. Tinha que construir uma vida. Eu fiquei, tive filhos e tudo foi tão difícil. E mamãe e papai sempre falavam pelas suas costas sobre o quão bem-sucedida você era. E você achou que me fazer sentir pequena faria você se sentir maior. Ela não respondeu. Não precisava. Não estou aqui para te punir, eu disse. Mas também não estou mais aqui para fingir. Você me pediu para te dar minha casa. Papai me disse para desaparecer. E eu cansei de ser a pessoa que diz sim para tudo só para manter a paz. Pela primeira vez, minha irmã não tinha nada a dizer. Reuni os documentos e os devolvi à pasta da Marinha. Na sala de jantar ainda havia 23 pessoas assistindo, aguardando para ver o que aconteceria a seguir. O peru estava esfriando. O molho de cranberry estava lentamente formando uma película. O dia de ação de graças foi interrompido. Não vim aqui para despejar ninguém, disse, dirigindo-me à sala. Mamãe e papai podem continuar morando nesta casa. Meu pai ergueu a cabeça bruscamente. Mas as coisas vão mudar. Retirei o último documento da minha bolsa, um contrato de aluguel que eu havia pedido para Marcos preparar. Este é um novo contrato de aluguel, $1.200 por mês. Isso é metade do valor de mercado para uma casa deste tamanho em Westbrook. Coloquei a proposta sobre a mesa. Você tem 30 dias para decidir. Assine o novo contrato de aluguel e fique por um preço justo, ou podemos discutir outras opções. Minha mãe estendeu a mão para o jornal com as mãos trêmulas. Não estou pedindo gratidão, continuei. Estou pedindo respeito. Se vocês querem ter um relacionamento comigo, se querem minha presença nos feriados, se querem saber o que está acontecendo na minha vida, então me tratem como se eu importasse. Não como a filha reserva, não como o caixa eletrônico da família, como uma pessoa. Ninguém falou. Joguei a bolsa sobre o ombro e me virei em direção à porta. Se vocês quiserem conversar de verdade, como adultos, eu vou ficar na casa da Evelyn durante o fim de semana. Vocês sabem como me encontrar. Evelyn se levantou e caminhou até meu lado. Na porta, parei e olhei para trás, para meu pai.
Ele ainda estava sentado em sua cadeira, encarando o contrato de aluguel como se estivesse escrito em uma língua que ele não entendia. Eu te amo, eu disse. Mas amar não é o mesmo que aceitar abuso. Não mais. E saí para o frio de novembro. Evelyn dirigia. Eu não conseguia confiar nas minhas mãos para que não tremessem. Durante os primeiros 15 minutos, nenhum de nós disse uma palavra. Os subúrbios de Connecticut passavam pela tela. Árvores despidas, gramados marrons, casas com decorações de ação de graças ainda alegres nas janelas. Famílias normais passando feriados normais. Fiquei pensando em quantas daquelas famílias normais tinham segredos como os nossos. Como você se sente? Perguntou Evelyn finalmente. Fiquei olhando fixamente para o painel. Pensei que me sentiria vitorioso, como nos filmes, quando o azarão finalmente tem seu momento, a música aumenta e todos percebem que estavam errados. E em vez disso, sinto-me cansada. A palavra saiu com dificuldade. Simplesmente muito, muito cansada. Evelyn assentiu com a cabeça. É assim que se sente ao estabelecer limites no início. Não é euforia, é exaustão. Você carregou todo esse peso por tanto tempo que se livrar dele parece um colapso. Meu celular vibrou no meu bolso. Eu não verifiquei. Você se arrepende? Perguntou Evelyn. Pensei na expressão do meu pai quando ele percebeu que a casa não era dele. Nas lágrimas da minha mãe. No choque da Jennifer. No jeito como todos na sala me olharam, como se eu tivesse me transformado em alguém que eles nunca tinham visto antes. Não, eu disse finalmente. Lamento que tenha acontecido dessa forma. Mas não me arrependo de ter dito a verdade. Viramos para a rua da Evelyn. A luz da varanda estava acesa, como sempre. E agora, o que acontece? Perguntei. Agora você descansa. Amanhã terá decisões a tomar. Ligações para retornar ou não. Ramos de oliveira para aceitar ou recusar. Ela estacionou na entrada da garagem e desligou o motor. Mas hoje à noite, você só precisa respirar. Você fez algo incrivelmente difícil. Você tem o direito de ficar exausta. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez, peguei-o e dei uma olhada na tela. Uma mensagem de Marcos. Como foi? Uma mensagem da Jennifer. Precisamos conversar. Às 21 horas, meu telefone havia se transformado em um campo de batalha. Sentei-me na cama de hóspedes da Evelyn, percorrendo a tela para ver o que tinha acontecido depois. Tilton, Bianca, eu não fazia ideia de nada disso. Seu pai manteve tudo em segredo, como sempre. Se você precisar de alguma coisa, aconselhamento jurídico, alguém com quem conversar, estou aqui. Tia Marta, querida, você foi tão corajosa hoje. Eu sempre soube que você era muito mais do que seus pais viam. Me ligue quando estiver pronta. Prima Sara, estou chocada. Literalmente chocada. Minha mãe me contou o que aconteceu e eu não consigo acreditar. Você é incrível e sinto muito que você esteja lidando com isso sozinha. Prima Raquel, você realmente comprou a casa deles? Isso é loucura. Aliás, eu queria te oferecer uma bebida. 4 dos 5 parentes que entraram em contato comigo ficaram do meu lado ou, pelo menos, expressaram apoio. A quinta pessoa, uma prima distante que eu mal conhecia, enviou uma mensagem vaga como estou orando por sua família neste momento difícil, que decidi não analisar. Dos meus pais, nada. A mensagem de Jennifer continuava sem resposta, precisamos conversar. Em vez disso, liguei para Marcos. Eu vi os documentos, disse-lhe depois que lhe dei o resumo. Ou melhor, eu sei o que há neles. Você apresentou tudo. Tudo, exceto o aviso de rescisão. Ótimo. Guarde isso como último recurso. Ele fez uma pausa. Como você está se sentindo? Ainda não sei. Pergunte-me daqui a uma semana. Tudo bem. Se eles quiserem negociar o contrato de locação, peçam que entrem em contato com meu escritório. Vocês não precisam se preocupar com os detalhes legais. Depois que desliguei, fiquei olhando para a mensagem da Jennifer por um longo tempo. Precisamos conversar. Talvez tenhamos feito isso, mas não esta noite.
Esta noite, eu ia dormir numa casa onde alguém realmente me queria lá. Sexta-feira de manhã, Black Friday, o dia seguinte. Jennifer ligou às 9 horas da manhã. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Podemos nos encontrar? Sua voz estava mais baixa do que eu jamais ouvirá. Só nós duas, em algum lugar neutro. 1 hora depois, estávamos sentados um de frente para o outro em uma cafeteria no centro de Westbrook, daquelas redes genéricas onde ninguém da nossa família jamais ia. Jennifer parecia não ter dormido. Sua maquiagem era mínima, o cabelo preso num rabo de cavalo improvisado. Sem o seu ar de elegância habitual, ela se parecia mais com a irmã que eu me lembrava da infância, antes da competição, antes das comparações. Eu não sabia da execução hipotecária, disse ela imediatamente. Eu juro, Bianca. Papai nunca contou para ninguém. Eu sei. Então por quê? Ela parou, recomeçou. Por que você nunca disse nada? Todos esses anos você nos deixou tratá-la como o quê? Ela olhou para o seu latte intocado. Como se você não importasse. As palavras pairaram entre nós. Porque eu tinha medo, disse finalmente, medo de que, se eu me defendesse, perderia a única família que eu tinha, mesmo que essa família me fizesse sentir invisível. Os olhos de Jennifer estavam marejados. Eu tinha inveja de você. Você sabe disso, não é? Você conseguiu sair dessa situação. Construiu uma carreira. Não tinha 3 filhos te puxando para cima de você o tempo todo. Eu tinha ressentimento por você ter essa liberdade. Eu desisti. E assim, você me puniu por isso. Sim, disse ela simplesmente, sem dar desculpas. Sim, eu fiz. Ficamos sentados em silêncio por um longo momento. Sinto muito, disse Jennifer. Eu sei que isso não é suficiente, mas sinto muito. Eu não disse a ela que estava tudo bem. Não estava. Ainda não. Mas eu também não fui embora. Pedir desculpas é um começo, eu disse. Mas é só o começo. O que acontece depois é o que realmente importa. Tarde de domingo, 2 dias após o dia de ação de graças. Eu estava lendo na sala de estar da Evelyn quando meu telefone tocou. O nome da minha mãe na tela. Bianca. Sua voz estava rouca, como se ela tivesse chorado por 2 dias seguidos. Seu pai quer conversar. Você pode. Você pode atender o telefone? Um embaralhamento. Então, Bianca. A voz do meu pai. O homem que me disse para apagar o número dele. Pai. O silêncio se estendeu por 10 segundos. Eu não senti nada. Eu não sabia. Ele finalmente disse, eu não sabia que era você. Durante todo esse tempo, pensei que o banco. Eu sei o que você pensou. Outra longa pausa. Eu estava errado. As palavras saíram como se estivessem sendo arrancadas com um alicate. Sobre a execução da hipoteca, sobre como eu te tratei, sobre ele parou de falar. Sobre você ter me mandado desaparecer. Ouvi-o respirar fundo. Sim, isso também. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas foi o mais perto que meu pai chegou de admitir um erro em seus 62 anos de vida. Sua mãe e eu conversamos sobre o novo contrato de aluguel. Vamos assiná-lo. Os $1.200 por mês, ele fez uma pausa. Se essa opção ainda estiver disponível. É uma opção. E queremos te ver quando você estiver pronto. Se você estiver pronto. Olhei para Evelyn, que observava da porta da cozinha. Ela acenou levemente com a cabeça. Ainda não estou pronto, eu disse. Mas talvez um dia eu esteja. É justo. Sua voz falhou um pouco. Bianca, passei a vida inteira com medo de parecer fraco. Não sabia que isso me tornava cruel. Não sabia o que estava fazendo com você. Então talvez, eu disse baixinho, seja a hora de você aprender. Desliguei antes que ele pudesse responder. Mas, pela primeira vez na minha vida, o silêncio não me pareceu uma derrota. Se você chegou até aqui, quero lhe perguntar, você já foi aquele membro da família que deu tudo e não recebeu nada em troca? Aquele que apareceu, ajudou e, mesmo assim,
acabou sendo o vilão? Conte-me sua história nos comentários. Eu leio cada um deles. E prometo que você não está sozinho, E se você quiser saber como minha família mudou depois daquele dia de ação de graças, se meu pai realmente cumpriu sua palavra, se Jennifer se tornou a irmã que eu sempre quis, inscreva-se e fique ligado. Esta história ainda não acabou. 14 de dezembro de 2024, 2 semanas e meia após o dia de ação de graças. A sala de conferências de Marcus Coleman era toda de vidro e cromo, o tipo de espaço que fazia tudo parecer oficial, permanente. Meus pais sentaram-se de um lado da mesa. Marcus e eu sentamos do outro. O contrato de arrendamento estava entre nós, em 3 cópias impressas em papel branco impecável. Meu pai parecia mais velho do que no dia de ação de graças. As últimas semanas haviam dissipado parte da sua arrogância, deixando para trás um homem de 62 anos que finalmente conseguia se enxergar com clareza. Antes de assinarmos, disse Marcus, quero confirmar se todos entenderam os termos. $1.200 por mês, pagos no primeiro dia de cada mês. Contrato de 2 anos com opção de renovação. Responsabilidades de manutenção padrão por parte dos inquilinos. Alguma pergunta? Meu pai balançou a cabeça negativamente. Minha mãe estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. Obrigada, sussurrou ela. Por não nos colocar na rua, por nos dar outra chance. Isto não é caridade, eu disse gentilmente. É um acordo justo. Você vai pagar aluguel. Eu serei o proprietário. É uma relação comercial. Eu sei, mas também é você não desistir de nós depois de tudo. Não sabia o que responder, então apenas acenei com a cabeça. Richard pegou a caneta e assinou o primeiro contrato de arrendamento. Traços cuidadosos e deliberados. Diane assinou ao lado dele. Marcus autenticou cada cópia. Quando terminamos, ficamos do lado de fora do prédio do escritório, com o vento de dezembro cortando nossos casacos. Vamos fazer melhor, disse meu pai. Foi a coisa mais próxima que ele já chegou de uma promessa. Ainda não sei como, mas vamos tentar. Olhei para ele, olhei mesmo, e vi algo que nunca tinha visto antes. Esforço. Tentar já é um começo, eu disse. E, pela primeira vez, acreditei que poderia ser o suficiente. Naquela noite, voltei dirigindo para New Haven para ver Evelyn antes de retornar a Hartford. A casa dela cheirava a canela e fumaça de lenha. A lareira estava acesa, e ela preparara o chá do jeito de sempre, forte o suficiente para sustentar uma colher dentro. Então, está feito, disse ela, acomodando-se em sua poltrona. O contrato de aluguel está assinado. Eles começarão a pagar em janeiro. E como você se sente? Envolvi as mãos na caneca quente. Mais leve. Como se eu estivesse carregando uma mala que nem sabia que estava segurando e finalmente a coloquei no chão. Evelyn sorriu. Sabe, eu nunca fiz o mesmo com o Richard. Todos aqueles anos de condescendência, aqueles comentários insignificantes sobre o sucesso do Howard. Eu simplesmente sorri e deixei para lá. Por quê? Porque eu dizia a mim mesmo que era mais fácil. Porque eu me convenci de que manter a paz era mais importante do que manter a minha dignidade. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu estava errada. A paz que eu mantinha não era paz nenhuma. Era apenas silêncio. Refleti sobre meus próprios anos de silêncio. A mágoa engolida, as contribuições não reconhecidas, a constante escolha da harmonia familiar em detrimento do respeito próprio. Você fez algo que eu jamais conseguiria, continuou Evelyn. Você ficou naquela sala e disse a verdade, mesmo que tivesse sido mais fácil ficar em silêncio. Isso exigiu uma coragem que eu não tinha na sua idade. Aprendi com você, eu disse. Foi você que me contou sobre a execução hipotecária. Você me deu a escolha. Eu te dei informações. A coragem foi sua. Sentamo-nos juntos em silêncio confortável, com o fogo crepitando suavemente. O que acontece agora? Perguntou Evelyn. Volto para Hartford. Volto ao trabalho. Construo uma vida que é realmente minha, não uma que tenho representado para os outros. Parece um bom plano. Parece liberdade. Março de 2025, 3 meses após o Dia de Ação de Graças.
A promoção foi anunciada na tarde de uma terça-feira. Analista sênior, com efeito imediato. Salário de $145.000. Escritório privativo com janela. O reconhecimento pelo qual eu vinha trabalhando há 5 anos. Naquela noite, comemorei sozinha com uma taça de vinho e uma tranquila sensação de satisfação. Não precisa ligar para casa e esperar por uma aprovação que nunca virá. Não precisa ficar se perguntando se eles encontrariam uma maneira de diminuir isso. A conquista foi minha, e isso bastava. Outras mudanças também se acumularam, menores, mas não menos significativas. Minha quinta propriedade de investimento foi vendida em fevereiro. Um duplex no West End de Hartford que eu vinha acompanhando há 18 meses. O portfólio que eu havia construído em segredo estava ficando cada vez mais difícil de esconder. Não que eu estivesse tentando mais. Meus pais pagaram o aluguel em dia. 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, $1.200 depositados diretamente na conta comercial da Hartwell Properties LLC. Eu nunca mencionei isso quando conversamos, e eles também não. Era algo simplesmente subentendido. Um novo arranjo, um novo tipo de família. Jennifer me mandava mensagens toda semana. Coisas pequenas, na maioria das vezes, fotos das crianças, atualizações sobre o dia dela, perguntas sobre o meu trabalho para as quais ela realmente ouvia as respostas. Não estávamos perto, ainda não, mas estávamos presentes. Derek ligou inesperadamente uma vez, só para me agradecer. Você nos deu a chance de sermos melhores, disse ele. Eu sei que na hora não pareceu um presente, mas foi. Passei tanto tempo comparando minha vida com as expectativas da minha família que me esqueci de como era compará-la com as minhas próprias. Agora, pela primeira vez, eu estava na frente. E a única pessoa cuja aprovação importava era aquela que me encarava no espelho. Abril de 2025, meu aniversário de 35 anos. Tomei uma decisão. Voltaria para Connecticut, mas nos meus próprios termos. Nada de reuniões na casa dos meus pais. Nada de fingir que as coisas estavam normais quando não estavam. Em vez disso, reservei uma sala privada em um restaurante em Westbrook, um lugar neutro, e convidei apenas as pessoas que de fato compareceram ao meu encontro. A lista de convidados era pequena. Evelyn, claro. Tio Tom e tia Patrícia. A prima Sarah, que se tornou uma aliada inesperada. E sim, meus pais, Jennifer e Derek. As crianças ficaram em casa com uma babá. Foi o jantar de aniversário mais estranho que já tive. Estávamos sentados à volta de uma mesa posta para 10 pessoas, comendo salmão e risoto enquanto nos adaptávamos à nova geografia da nossa família. Meu pai falou menos do que o habitual. Quando falou, fez perguntas sobre o meu trabalho em vez de dar opiniões. Foi estranho, claramente ensaiado, mas exigiu esforço. Esforço de verdade. Jennifer trouxe um presente, um álbum de fotos que ela mesma montou, cheio de fotos da nossa infância, imagens que eu nunca tinha visto antes. Nós dois construindo castelos de areia, dividindo um picolé, dormindo enroscados um no outro no sofá. Encontrei isso no sótão da mamãe, disse ela. Achei que você deveria ficar com isso. Virei as páginas lentamente, vendo uma versão de nós que existia antes do início da competição. Obrigado, eu disse, e era sincero. No final da noite, minha mãe me abraçou na porta. Desculpe, ela sussurrou no meu ombro. Desculpe por não ter te protegido. Foi a primeira vez que ela se desculpou diretamente. Eu não disse que estava tudo bem. Não estava, não completamente. Mas eu a abracei de volta. Estamos tentando, eu disse. É isso que importa agora. E, pela primeira vez, pareceu realmente verdade. Verão de 2025, 6 meses após o Dia de Ação de Graças. Sentei-me no meu apartamento em Hartford, aquele que minha família antes considerava um pequeno imóvel alugado, olhando para as luzes da cidade e pensando em tudo que havia mudado. 6 meses atrás, eu teria feito qualquer coisa para ter a aprovação da minha família. Teria trocado de casa com a Jennifer. Teria continuado pagando $500 por mês para um fundo familiar que nunca me agradeceu. Teria continuado salvando uma casa da execução hipotecária enquanto fingia que não era minha, só para que meu pai não perdesse o orgulho.
Eu teria permanecido invisível para sempre se fosse isso que fosse necessário para pertencer. Agora entendi algo que gostaria de ter aprendido anos antes. Pertencer a um grupo não deve custar-lhe a si mesmo. A escritura do imóvel na rua Maple Grove, número 847, ainda estava guardada no meu cofre, junto com todos os outros documentos que Marcos me ajudou a organizar. Eu não a guardei como arma ou como lembrança do meu sacrifício. Eu a guardei como prova. Prova de que eu era capaz de muito mais do que qualquer um jamais acreditou. Prova de que eu existia, mesmo quando ninguém estava olhando. Meu celular vibrou. Evelyn, almoço no sábado? Encontrei um restaurante novo em New Haven que você ia adorar. Sorri e respondi, não perderia isso por nada. Aprendi que família não tinha a ver com laços de sangue ou obrigação. Tinha a ver com as pessoas que apareciam quando você precisava delas, que estavam ao seu lado quando você finalmente decidia se defender. Evelyn tinha sido essa pessoa. Marcos, à sua maneira, também tinha sido essa pessoa. E, aos poucos, com cautela, meus pais e Jennifer também estavam aprendendo a se tornar essas pessoas. Não era a família com a qual eu havia crescido. Era a família que eu estava construindo. E pela primeira vez na minha vida, eu pude escolher. Natal de 2025. Um ano depois de tudo ter mudado, dirigi até Connecticut na véspera de Natal, mas não até Maple Grove Lane. Em vez disso, estacionei em frente à casa de estilo Cape Cod de Evelyn em New Haven, onde a luz da varanda já estava acesa e as janelas estavam embaçadas pelo calor. A lista de convidados foi pequena este ano, por minha escolha. Evelyn, minha prima Sarah e o marido dela, tio Tom e tia Patrícia, alguns amigos próximos de Hartford que se tornaram minha família escolhida nos últimos 12 meses. Meus pais não estavam lá. Jennifer não estava lá. Não estávamos afastados. Não exatamente. Eles haviam sido convidados para a casa de Evelyn na véspera de Natal, mas recusaram, preferindo passar o feriado em sua própria casa. De certa forma, foi um progresso. Eles pararam de esperar que eu sempre fosse até eles. Mas mesmo assim enviei presentes. Um cachecol de cachemir para minha mãe, uma garrafa do bourbon favorito do meu pai, um vale-presente para um spa para Jennifer, porque ela merecia algo para si mesma. E eu também enviei um cartão. Minha letra em papel cor de marfim, Feliz Natal. Com amor, Bianca. Sem condições, sem expectativas, apenas uma porta aberta. Meu pai respondeu a mensagem naquela noite enquanto eu ria de algo que Evelyn tinha dito durante o jantar. Obrigada, meu amor. Feliz Natal. Eu te amo. Encarei aquelas palavras por um longo momento. 5 palavras que teriam significado tudo para mim um ano atrás, que eu teria feito qualquer coisa para ouvir. Agora eram apenas palavras. Bons de receber, não necessários para sobreviver. Larguei o celular e retomei a conversa, cercada por pessoas que conquistaram seu lugar na minha vida. A neve caía lá fora. A lareira estava acesa. E pela primeira vez em 35 anos, eu estava exatamente onde deveria estar. Não porque eu tivesse merecido através de sacrifício, mas porque finalmente aprendi a escolher a mim mesma. Obrigado por terem ficado comigo até o final. Se você já se sentiu ignorado pela sua família, se você já foi aquela pessoa que dá tudo e não recebe nada em troca, quero que saiba que você merece mais. Estabelecer limites não é egoísmo. Dizer a verdade não é crueldade. E escolher a si mesmo não é abandono. Se você se identificou com essa história, clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina. E se você estiver pronto para outra história sobre se defender, confira o vídeo cujo link está na descrição abaixo. Acho que você também vai se identificar com ele. Meu nome é Bianca Hartwell. Obrigada por ouvir. E lembre-se, você não precisa se incendiar para manter outra pessoa aquecida.